Queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos bem, quando a gente vem à missa, a gente sente uma paz maravilhosa, porque a gente ouviu a palavra de Deus, fomos orientados por essa palavra, fizemos a nossa oração pessoal. Geralmente, de certa maneira, algumas pessoas chegam bem antes de iniciar a missa, já se coloca em sintonia de oração. Não chega em cima da hora, vem antes, senta em silêncio, fica ali orando, já se preparando espiritualmente para a presença da Eucaristia. Aí nós, de certa maneira, ouvimos a palavra, aquilo que Jesus falou agora, através do evangelista Mateus. Vinde vós que estáis cansado. Quem de nós não estamos cansados? Vamos falar, nós já estamos aqui justamente, não é somente cansado fisicamente, mas cansado talvez espiritualmente, cansado moralmente, cansado familiarmente, cansado até socialmente, cansado da convivência, do relacionamento, cansado de tanta fofoca, cansado de tantas dificuldades que dia a dia, de gente passando fome, de gente com dificuldade financeira. E Jesus fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Por isso que o povo, naquela época, recorriam a Jesus. Qual era o fardo que Jesus fala de aliviar daquele povo? Era o fardo que tinham jogado uma baita de uma lei na costa de todo mundo, que o povo não aguentava mais. Aí Jesus falou: gente, eu não ponho lei sobre ninguém. Eu não estou colocando lei. A única coisa que eu vou pedir para vocês, vamos tentar vivenciar a experiência do amor. Amai-vos uns aos outros, nada mais do que isto. O restante, pronto. É só isto. Entendeu? Jesus não pôs regra para nada. Era por isso que as pessoas recorriam a Ele. Porque Jesus falou assim, para mim, é claro que às vezes ele era um pouco exigente. Ele era um pouco exigente, principalmente no segmento dele. Se vocês acham que as minhas palavras são duras e não querem mais me seguir, vocês estão livres para ir. Ele foi bem claro. Quem quer me seguir, eu alivio. Não é que ele vai tirar o peso. A cruz que Jesus ele propõe para nós, não é uma verdadeira. Ele está falando da cruz da nossa vida. Mas ele fala: olha, mas essa cruz, junto com a minha cruz, que cada um leva, juntando a dele que ele fez por nós, ela não se torna um peso. Você vai entender. E de certa maneira, quantas vezes, queridos irmãos, irmãs, será que muitos de nós, quando nós estamos num momento de dificuldade, a gente é capaz de pegar um crucifixo e tentar meditar o meu sofrimento com aquele de Jesus? Pega. Santa Rita fazia. Santa Teresa do Menino Jesus fazia. Para ela, tinha um sentido verdadeiro diante do momento que ela estava passando. Ela olhava naquele momento para o próprio Jesus na cruz. E olhando ali, ela era como se estivesse assim falando: olha, o sofrimento dele está se completando com os meus. E aí, o fardo a cruz não vai ficar pesada. Jesus vai dar força para você a carregá-la. Você vai sentir a força. E o que eu dizia da gente aqui em relação à missa, é justamente isto.
A gente sai abastecido quando a gente vem à missa, a gente renova a nossa força. De repente a gente volta tão, vamos falar, a gente chega tão assim um pouco giù, vamos falar giù como diz em italiano, né? Giù significa tão para baixo. Aí você entra dentro da igreja, nesse exato momento aí você se coloca em oração, parece que aquela coisa vai te dando uma força, alguma coisa você vai sentindo dentro de você. Por que Jesus falou? Vinde a mim, eu alivio. Se você não vem, é impossível que Ele vai aliviar. Mas se você procura dar os teus primeiros passos, Ele vai fazer algo por você. E é isso, e Ele quer fazer. E aí quando a gente recebe a Eucaristia, na hora que a gente pega o corpo de Jesus e recebe aquele corpo, sabendo que aquele corpo de Jesus agora, ele está vindo ao meu encontro, quando o padre dá a bênção, a gente sai da igreja aliviado. Não é que aqui ninguém é anestesiado, aqui sai aliviado, porque você veio procurar a pessoa justa e você o recebeu. É claro que eu estou dizendo que em todos os lugares, não precisa somente dentro da igreja, evidentemente. De repente dentro da sua casa, lá no teu altarzinho, quando eu me coloco diante do meu altarzinho, fazendo as minhas orações, eu sinto uma paz, eu sinto uma tranquilidade, eu sinto tanta presença de Jesus, naquele momento, em todos os lugares, mas a gente nunca tenhamos presente isso que Ele falou para nós. Vinde a mim que estáis cansado, e pensa que Ele alivia. Não tenha medo, ninguém precisa ter medo de pensar que Jesus não vai te ajudar, porque aqueles que recorrem a Ele é capaz. E Ele mesmo falou assim que o jugo dele é suave, porque Ele não coloca peso em ninguém. Ele vai sempre dizer: meu filho, minha filha, você está sofrendo, mas eu te amo, eu dei a vida por você, para que você seja salvo por mim. É isso que Ele vai sempre nos falar, mesmo diante quando nós podemos cair, nós somos fracos lá, mas você pode ter certeza que Ele nunca vai deixar de te amar, nunca vai deixar de querer bem, nunca Ele vai te abandonar. Às vezes o que pode acontecer é que muitas vezes na nossa vida, somos nós que deixamos o problema agir. Por exemplo, quando você está muito agitado com o problema, você parece: eu não tenho vontade de rezar, porque, vamos falar, claro, você está deixando de ser dominado por aquilo que você está passando, e está esquecendo, não, você tem que buscar auxílio na oração, e a oração também não foi feita só para o momento da alegria, ela também tem que ser feita no momento da dor, no momento também da dificuldade, e é isso que Jesus Ele ensina. Por isso que Ele sempre falou assim, em todos os momentos, Paulo apóstolo também fala isso daí, que em todos os momentos da nossa vida, fazei sempre as vossas orações, em todos os momentos da vida. Quando você está na dor, faça a oração, quando você está na dificuldade, faça a tua oração, mas não esqueça, não deixe levar-se pelos problemas, de tal maneira que o problema domina e tira todo o teu gosto ali. É o que acontece muitas vezes. Por que tem pessoas que falam que não tem vontade de viver? Porque não está orando. E quando está orando só com a boca, mas não está se entregando, não faz uma verdadeira entrega de coração. E aí a pessoa: não tem sentido a minha vida. Claro que não vai ter sentido, porque você não está dando. A nossa vida tem que ser que nem... Por que Jesus Ele sempre fala, Ele comparou mesmo no princípio do Evangelho de Mateus logo, Ele é bem claro, eu sou o sal, Ele fala do sal, o sal é para dar sabor. Quem começa a dar sabor na sua vida, tem sentido a vida. Você nunca vai falar que não tem sentido a tua vida, não, você vai falar: a minha vida tem sentido sim. Porque eu estou me entregando, eu estou me abandonando, eu estou realmente fazendo de todo o meu passo, não só de boca, mas eu estou fazendo de coração. Eu estou orando no momento da dificuldade. Teve um momento que deu vontade até de fazer suicídio, mas naquele momento que eu pensei no suicídio, aí eu comecei a orar.
E aí duvido que você ia ser capaz de suicidar. De jeito nenhum. Porque a oração, e lá, é um momento da nossa... Por isso estou falando, isso são momentos da nossa fraqueza. E às vezes a fraqueza domina muito mais do que a gente querer acreditar na força e na capacidade que cada um de nós temos. Principalmente quando nós somos capazes de orar. E para encerrar uma coisa, queridos irmãos, quando você se coloca de joelho, em oração, de corpo, de mente, de espírito, você pode ter certeza, o diabo pode estar até atrás de você, mas ele não te toca. Ele não toca, porque ele não é capaz, porque ele sabe que naquele momento você está com o Criador do mundo, o seu Criador, e o Criador jamais deixa que ele possa tocar na sua pessoa ou na sua família. Por isso que nós sempre falamos lá, uma família que reza em família, ora junto, família unida na oração, evidentemente o diabo nunca vai tocar. E quando ele sente que estão na fraqueza, aí que intensifica a oração. E aí você pode ter certeza que virá o resultado. E a nossa vida vai ser enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, vai ser sempre assim. Parece que de repente começa uma coisa e inicia outra. Já não vem mais aquele tipo de problema, mas o problema se torna uma outra coisa. Aí você vence do mesmo jeito. Você enfrenta. Tem que enfrentar sempre. Mas sabendo com quem enfrentar, que é o poder da oração e da palavra. E também da Eucaristia, sem dúvida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.